basicamente, nós podemos falar que a parábola, ela tinha um propósito duplo. Então você sempre vai poder lembrar disso. A parábola tinha um propósito duplo: esconder as verdades daqueles que eram incrédulos e infiéis, e revelar os ensinos, as pessoas que tinham ouvidos para ouvir e eram fiéis à palavra do Senhor. A ovelha é um animal míope, inseguro, indefeso e rebelde. Se você não estiver com Jesus te guardando, de nada adianta. E rebelde, porque você sabe o que deve fazer e muitas vezes não faz. Isso é rebeldia. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas a paciência do Senhor foi manifesta para nos buscar. Nós estamos dentro de uma série. Se é a sua primeira vez aqui, nós iniciamos há 2 semanas atrás uma série chamada Contando Histórias. E essa série retrata as parábolas de Jesus. Nós lemos na Bíblia mais de 40 parábolas que Jesus apontou, que Jesus contou. Obviamente que nós não vamos ficar 40 semanas falando sobre as parábolas, embora se nós ficássemos seria incrível, porque cada parábola tem ensinamentos profundos e tão poderosos, tão valiosos, que daria para a gente ficar amarradão nessas parábolas aqui. Mas nós iremos caminhando conforme Deus vai direcionando, a gente vai ficar firme no propósito e nós vamos seguir com as parábolas. E no dia de hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito especial. Eu quero só relembrar para vocês que as parábolas, elas nos trazem grandes lições. Eu bati algumas vezes para que isso fique cravado na mente e no coração de vocês, sobre o que é uma parábola, para que serve uma parábola, porque esses são questionamentos que nós precisamos fazer. Por que Jesus falou por parábolas? Qual foi a razão, qual foi o sentido? E nós discutimos e discorremos nas últimas semanas sobre a importância da parábola, porque a parábola, ela tinha dois poderes, digamos assim, ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ela comunicava e ensinava aqueles que eram fiéis, aqueles que amavam a Jesus e eram obedientes, essas pessoas conseguiam entender. Mas para aqueles que eram rebeldes, para aqueles que não valorizavam os ensinos do Senhor Jesus, essa parábola gerava confusão e eles não conseguiam entender. Essas parábolas começaram a serem ditas a partir do capítulo 14 do livro de Mateus. Antes, Jesus não falava por parábolas, mas a partir do capítulo 12, Jesus começou a falar através das parábolas, e elas ensinaram muito, ao mesmo tempo que cegou o entendimento de muitas pessoas também. Se nós formos buscarmos na internet o que as pessoas dizem, o que os estudiosos dizem a respeito das parábolas, nós podemos ver algumas definições. E elas são interessantes porque elas acabam sendo complementares umas às outras. Um certo teólogo disse que as parábolas são uma forma dramática de linguagem e faz com que o ouvinte tenha vontade de reagir. Isso é uma verdade, porque semana passada nós falamos a respeito da ovelha perdida. Na semana retrasada nós falamos a respeito do bom samaritano, e todos nós saímos daqui com a sensação de: eu preciso fazer mais, eu preciso caminhar um pouco a mais, eu preciso mostrar mais para o Senhor como eu amo a Jesus, como Ele me resgatou. Quando nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida, nós saímos aqui falando: quão bom é o nosso Deus que não desistiu de nós. Não é verdade? Sim ou não? E um outro teólogo diz que as parábolas desafiam a maneira como vemos o mundo, porque ela remove de nós as nossas defesas e nos torna vulneráveis a Deus. Eu concordo com isso também, mas existe um terceiro teólogo que eu peguei, que ele diz que as parábolas são um convite para uma reflexão e também para ensinamentos para a vida, e elas nos mostram que a nossa vida cotidiana e espiritual, elas caminham juntas. Então, dito isso, citados esses teólogos, eu quero entrar e falar hoje sobre uma parábola que não muito se fala, mas é uma parábola que nos ensina muito, que é a parábola do credor incompassivo. Você provavelmente já tem ouvido a respeito dessa parábola, mas eu quero falar uma coisa para você. Se você abrir o seu coração, você vai ver o quão profunda é essa parábola, o quão maravilhosa é a revelação do Senhor através dessa parábola. Amém? Você está comigo? Dá um amém mais alto aí, meu irmão. Então vamos lá, eu queria pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18.
Nós vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo 35. Mateus, Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 23 a 35. Tem palmeirense hoje aí? Deus abençoe, você está dispensado. Brincadeira. Brincadeira, tudo bem, eu te perdoo. Você viu que meu microfone está funcionando hoje normal? Vocês perceberam? É o Chuco. Está feliz porque o Palmeiras ganhou. Aí ele não corta o meu microfone. Vamos lá, vamos começar aqui. O Evangelho de Mateus 28, capítulo 18, na verdade, versículo 23 a 35, diz assim: por isso o reino dos céus, isso é Jesus falando, tá, gente? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Repita comigo: 10.000 talentos. E eu quero que você grave isso, porque essa medida aqui é importante. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, o rei chegou e falou assim: ó, pega esse que me deve 10.000 talentos, ele não tem como pagar, então vende tudo. Vende ele, vende a sua esposa, vende os seus filhos, pega os seus bens, tira tudo dele e vende ele. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, ou seja, tendo compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Repete comigo: 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Eu confesso para você que uma das primeiras vezes que eu li esse versículo, de forma intencional, me deu um gelo na espinha, me deu um frio na barriga, porque o significado dessa parábola, ele revela a importância da misericórdia e do perdão. Essa parábola, ela é também conhecida como a parábola do servo ingrato, ou a parábola do servo mau, e nela Jesus está ali contando, quando ele estava deixando a Galileia, indo para Pérea, que era um território da Judéia, que ficava ao leste, a leste do Rio Jordão, e a parábola do credor incompassivo, ela serviu como resposta a um questionamento de Pedro, acerca do perdão. É assim que ela nasce. E ela começa lá no versículo 15, basicamente, do capítulo 18. Ela não começa no versículo 23, ela começa no versículo 15. Mas eu quero trazer um pouquinho para trás, no versículo 21. Pedro questionando a Jesus. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo meu irmão... até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Começou assim, e essa parábola, ela está ali, Jesus num contexto de tratando as doutrinas eclesiásticas, as disciplinas eclesiásticas, principalmente em relação ao tratamento que nós devemos dispensar, que aqueles discípulos deveriam dispensar para um irmão culpado. E diante disso o apóstolo Pedro faz essa pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, alguém culpado?
O apóstolo perguntou se ele deveria perguntar até 7 vezes. Mas Jesus indicou que o compromisso com o perdão não deveria ser muito maior. Na verdade, deveria ser muito maior. Não só 7, mas 70 vezes 7. E foi nesse ponto que Jesus introduz a parábola desse credor, do credor incompassivo. Jesus então faz a narrativa dessa história usando elementos familiares da época. Você lembra que no começo eu falei que Jesus usava esses elementos como a agricultura, como as ovelhas, como as pessoas, para trazer vida e realidade, tornar aquela história real. Era o que Jesus fazia. Então Jesus fala de um rei que chama os seus servos para acertar as contas. Traz os meus servos, aqueles que me devem, eu quero conversar com eles. E logicamente essas pessoas, onde muitos apontam como oficiais daquele governo, deviam coisas. E dentro dessa história, eu quero abordar com vocês hoje 3 perspectivas. 3 perspectivas diferentes, que elas servem também para as nossas vidas. A primeira perspectiva é a graça desejada. Fala comigo assim, graça desejada. Talvez você fale assim, poxa, mas você não falou lá que essa parábola é a respeito do perdão e da misericórdia? Mas eu quero te falar que a graça, ela é expressada através do perdão, e o perdão é expresso através da graça. Nós temos essas 2 situações, porque sem a graça nós não temos perdão, e sem o perdão nós não temos a graça. Então, por isso eu coloquei esse termo, a graça desejada. E a história nos conta, primeiro, que esse servo devia quantos talentos? Vamos ver quem prestou atenção. Quantos talentos? 10.000 talentos. Agora deixa eu te falar uma parada. 10.000 talentos não é o equivalente a 10 mil reais. 10 mil reais já é uma quantia pesada para dever para alguém. Você talvez tenha que penar para pagar essa dívida. 10 mil reais hoje nós estamos falando de cerca de 6 salários mínimos, talvez um pouco mais, um pouco menos, estou chutando de cabeça aqui, mas definitivamente não representava 10 mil reais, 10.000 talentos era muito mais. E talvez com as informações que eu vou passar para vocês aqui, vocês entendam a profundidade daquilo que Jesus quis ensinar. Presta atenção, um talento era a medida, era a mais alta unidade monetária da época. Nos tempos antigos, antes do desenvolvimento do dinheiro e da moeda, de papel, os homens realizavam trocas ou pagamentos com mercadorias e serviços. Então os animais, quando trocados, eles serviam como dinheiro para pagar as dívidas, para pagar as compras, para pagar tudo isso. Posteriormente, os metais de valor como bronze, ouro e prata, eles foram também utilizados como meio dessas transações comerciais. Mais para frente, lá na região de Lídia, na Ásia Menor, é que a moeda cunhada começou a valer, e o que facilitou muito o pagamento das dívidas e o pagamento das contas. Então um talento, ele era a medida de peso, a maior usada pelo hebreu. Presta atenção, que isso é muito louco. Ela era quantificada, ouro, prata, chumbo ou ferro. E um talento equivalia aproximadamente a 34 quilos. 34 quilos de ouro, 34 quilos de prata, 34 quilos de chumbo, 34 quilos de ferro. Vamos pensar que aquele servo devia 10.000 talentos. Nós falamos que um talento é 34 quilos, mas muitos estudiosos apontam que na verdade pode variar entre 40 chegando até 60 quilos. Mas vamos pensar então que nem 34 nem 60, que um talento é o equivalente a 40 quilos de ouro. 40 quilos de ouro, um talento. Você sabe quanto custa a grama do ouro? Um grama de ouro custa R$ 572,99. 40 quilos de ouro é o equivalente a 22.900.000 e lá vai fumaça. Ou seja, um talento era o equivalente a R$ 22.916.600
Você entende o tanto? 22 milhões, Agora multiplica isso por 10 mil. Quem tem celular aí? Pega a calculadora, vê se você consegue ler o quanto que dá esse número aí. Aquela dívida era impagável. Se um talento era o equivalente a 22 milhões de reais, quase 23, quanto seria 10 mil talentos? Ou seja, aquela dívida, ela era impagável, não tinha como pagar aquela dívida. E olha o que o seu Senhor diz a ele no versículo 25 a 27, não tendo ele porém com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui, aquele rei, vendo a agonia daquele homem, que perderia tudo, perderia a casa, perderia os filhos, perderia a esposa, perderia a sua história, perderia os seus sonhos, o desespero, aquele homem que talvez estivesse sem esperança, eu não sei como eu vou pagar essa dívida, mas eu vou dar um jeito de pagar. O rei, movido pela compaixão, porque a palavra de Deus mostra, decide fazer algo que ele não precisava fazer. O rei não precisava perdoar a dívida. Ele poderia apenas dar mais tempo, falar, não, beleza, você quer mais tempo? Eu te dou mais tempo para você pagar. Vai lá, tranquilo, daqui 5 anos eu vou te cobrar esse valor e aí você me devolve. Ele poderia falar o seguinte, olha, eu sou tão bonzinho que eu não vou nem cobrar juros, nem multa. Devolve os 10 mil talentos e está tudo certo. Ele poderia falar assim, olha, então me dá o que você tem hoje, me dá os seus animais, fica com a sua família, fica com os seus filhos, só me dá os seus animais e está tudo bem, aí depois a gente acerta o resto. Não, o que a Bíblia mostra é que ele perdoou completamente a dívida daquele servo. E nesse ponto nós precisamos entender que aquela atitude não era uma atitude comum. Ainda nos dias de hoje, não seria comum alguém perdoar uma dívida de 22 milhões de reais, ou mais, bem mais. Mas foi isso que aquele servo fez. E aqui nós precisamos entender quem nós somos nessa história. Você já conseguiu identificar quem que você é nessa história? Nós somos o servo. Nós somos o servo. Cristo é o rei e nós somos o servo. E o que foi exercido sobre aquele homem foi uma graça que ele desejava receber. Ele desejava receber aquela graça. E a graça é o favor imerecido, é você ter aquilo que você não merece. Nós precisamos de normalizar, parar de normalizar o que a graça do Senhor fez conosco. Hoje é tão banal pessoas viverem uma vida dúbia, pessoas viverem uma vida perversa, pessoas que se dizem convertidas e postam em suas redes sociais, famosos que vão lá, eu me converti, eu não sei o que, e continuam vivendo da mesma forma promíscua, pecaminosa. Por quê? Porque não entenderam a graça de Deus. Porque uma vez que nós somos inundados com a graça de Deus, é impossível nós permanecermos os mesmos. Nós até poderemos ter luta, nós teremos luta, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, é normal, não é porque você se converteu, se entregou para Jesus, que os seus problemas desapareceram como um passe de mágica. Não, você vai ter luta, meu irmão, você vai ter muita luta, muita provação, mas nós temos que entender que a nossa recompensa está na glória. Por isso que nós vivemos aqui. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós precisamos olhar para o céu e entender que Cristo pagou a nossa dívida. Agora é interessante que quando nós temos o Espírito de Deus, quem já pecou aqui? Cara, se eu pudesse eu levantava as 2 mãos, as pernas. Quem já pecou muito aqui? Quem não pecou? Vem aqui orar pela igreja, quem nunca pecou. Todos nós somos pecadores, amém? É a realidade. Você gosta de pecar? Sim ou não? Não, mas nós pecamos. Por que as pessoas pecam? Porque o pecado é atrativo. Se o sentimento do pecado instantâneo fosse ruim, ninguém pecaria. O pecado ele vem fantasiado de algo bom. Vem através de um sexo momentâneo, um prazer barato.
vem através de um consumo de pornografia, de um consumo de droga, de uma língua maledicente, de algo que, se você parar e pensar friamente, você sabe, eu estou me metendo em uma enrascada, mas você está tão tomado pelas suas emoções, que você não consegue se controlar, e quando você vai ver, você já pecou. E aqueles que têm o Espírito Santo e cometem o pecado, a primeira coisa que acontece, e eu não estou falando dos pecados mais cabulosos, pensa em um pecado, xingar alguém no trânsito. Quando você faz isso, a primeira coisa que faz, Jesus, me perdoa, não devia ter feito, me perdoa, Senhor. E talvez os pecados mais pesados, o que nós menos queremos é arcar com as consequências do nosso pecado. Você não quer que o seu pecado seja exposto, você não quer que a sua vida seja exposta, e o que nós clamamos quando nós pecamos, é que nós sejamos perdoados por Ele, que Ele esqueça os nossos pecados. Nós sabemos que Deus esquece o nosso pecado, a palavra de Deus nos mostra e nos ensina, que Ele nos limpa, que Ele nos purifica, e que nós não precisamos mais ficar presos nesse pecado, mas tudo aquilo que nós queremos, é não viver as consequências dos nossos pecados, sejam as consequências talvez materiais. Você se juntou com alguém num negócio que Deus não te pediu para fazer, e aí você tem um rombo nas suas finanças, você perde a sua casa, você talvez, deixa eu falar uma coisa para você, quem aqui, não vou perguntar quem joga no Tigrinho, porque eu tenho certeza que se eu perguntar, alguns vão levantar as mãos. Isso é vício, cara, e nós precisamos nos atentar, porque a grande mídia não aponta, não mostra, mas o tanto de pessoas que têm destruído as suas vidas por conta desse negócio, essa aposta do bem legalizada. E a consequência de você colocar o seu dinheiro onde Deus não te pediu para colocar, é que talvez você perca tudo, e aí você vai ficar sem nada. Eu conheci um casal, que o cara, ele não era viciado no Tigrinho, até porque na época não tinha o Tigrinho, mas ele era viciado em investimentos, e aí ele tinha, a vida dele era ficar movimentando dinheiro, e sabe, e era o prazer, não era o trabalho somente, mas era o prazer dele, ele gostava de ganhar mais, a ganância, e ia, ele perdeu tudo, escondeu da esposa durante muito tempo, e tudo aquilo que ele tinha construído junto com ela, ele perdeu. O casamento quase acabou. Eles não eram cristãos, e glória a Deus, porque eles entregaram o caminho ao Senhor, tiveram o casamento restituído, ele foi restituído no seu trabalho. Mas assim, nós não queremos viver as consequências de um erro. Na área física, você não quer, cara, viver consequências talvez de fazer algo. Deixa eu pensar bem no que eu vou falar aqui, para não soar estranho. Vamos contar que você saiu para ir no happy hour com seus amigos e bebeu mais do que deveria, na verdade, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. E aí você pega o seu carro e você sofre um acidente. A consequência disso, eu não estou falando, estou pensando num cenário que você bateu o carro numa árvore. Você não quer viver a consequência física de ficar paraplégico, paralítico, ter braços quebrados, ou então se estrupiar. Nós não queremos isso. E na nossa vida espiritual a mesma coisa. Nós não queremos que o nosso pecado faça com que nós tenhamos uma vida indigna, uma vida de culpa, uma vida de peso para a eternidade. Nós queremos que o Senhor nos perdoe. E nós queremos que quando nós vamos pedir perdão, que o Senhor instantaneamente libere o perdão lá do alto, e que a gente possa viver essa vida digna, sem culpa, sem peso. E a graça de Deus, ela faz isso na nossa vida, realmente ela nos invade, ela limpa de nós, sabe, todo o peso do pecado, toda a sujeira. E nós precisamos entender que dentro dessa história, a alta quantia da dívida que o rei perdoou ilustra a imensurável dívida do pecado que todos nós homens temos diante de Deus.
Todos nós homens temos uma dívida diante de Deus que nós nunca conseguiríamos pagar, impagável. Ninguém seria capaz de pagar tamanha dívida, mas em Cristo Jesus, Deus perdoou as nossas dívidas, perdoou os nossos delitos. Na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados de forma geral, mas quitou todos os nossos delitos. Ele eliminou a culpa de cada um dos nossos atos particulares do pecado. Colossenses 2, versículo 13 e 14 diz assim: e vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Você não entendeu esse versículo, porque esse versículo é para você. Se você tivesse entendido esse versículo, você se expressaria na presença do Senhor. Eu vou ler de novo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Meu querido, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se Jesus levou naquela cruz todos os seus pecados, você precisa agora levantar do seu lugar e se expressar na presença daquele que te salvou, naquele que te resgatou, naquele que te redimiu. Se essa pessoa é você, eu te convido agora, levante do seu lugar e comece a aplaudir aquele que te salvou, aquele que perdoou os seus pecados. Se você tem consciência do quão pecador você era, e ainda assim reconhece que Jesus viu algo em você e perdoou, dê um glória a Deus onde você estiver. Pode sentar. Todos nós desejamos a graça de Deus. Quem quer a graça de Deus? Eu quero a graça de Deus todos os dias na minha vida. Eu não quero a justiça, porque a justiça é pesada demais para mim, pesada demais para você. Mas o segundo aspecto que nós vemos aqui dessa história, eu coloquei como a graça rejeitada, porque a história continua contando que após ter a sua dívida perdoada, ele encontra um dos seus trabalhadores, que também devia um valor para ele. Olha o que diz lá no versículo 29 a 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou da prisão, até que saldasse a dívida. Vamos fazer o mesmo exercício. Quanto que valia um talento? 40 quilos de ouro. Quanto equivale 40 quilos de ouro na cotação atual? 22.919.600 reais, cravado, se não aumentou. Se você comprou ouro, você sabe que essa é a cotação de quinta-feira. Eu não sei de ontem quanto que foi. Agora, pela atitude desse servo aqui, desse servo que teve a sua dívida perdoada, o que você acha que vale mais? Um talento ou um denário? Quem acha que um talento vale mais do que um denário? E quem acha que um denário vale mais do que um talento? Porque a dívida desse, ele ficou bravo, você viu? O cara falou assim: pô, eu te devo 100 denários, deixa eu te pagar, pelo amor de Deus, não sei o que, implorou, e o cara falou: não, vai para a prisão. Então era um valor. Quem acha que o denário vale mais que o talento? É legal a gente fazer esse exercício, porque traz a realidade daquilo que é. Sabe quanto equivale um denário? Um denário era a principal moeda romana de prata,
Lembra lá que o talento era a alta medida usada pelos hebreus. O denário era uma moeda de prata usada pelos romanos, e ela geralmente equivalia a um dia de salário de um trabalhador. Ou seja, o trabalhador trabalhava, o seu salário, um denário. Um denário valia muito menos do que um talento, mas a atitude desse cara fez parecer que um denário era algo impagável. Ou seja, ele devia 100 denários, o que ele precisaria era de 100 dias trabalhando sem ganhar um centavo, e aí a sua dívida estava impagável. Agora pense uma coisa, 100 dias de trabalho de graça, ou 22 milhões de reais, não é 22, pensa que é mais, é 22 vezes 10 mil, o que é mais fácil? 100 dias, 3 meses e meio trabalhando de graça. Sabe quanto os estudiosos acreditam que um trabalhador precisaria trabalhar para juntar um talento? Um trabalhador comum vai trabalhar, vai ganhar os seus denários. Sabe quanto eles acreditam que um trabalhador precisaria trabalhar para juntar um talento? 1000 semanas, ou seja, 21 anos trabalhando para ganhar um talento. 21 anos trabalhando, não dá para comparar a dívida dos dois. Agora o que nós temos que ver aqui é que é um absurdo a forma como esse servo trata o seu conservo, porque o que gera em nós é um sentimento ruim, é um sentimento de raiva, é um sentimento, sabe, de querer fazer justiça. Pensa, você, meu irmão, você deve para alguém, e esse alguém é perdoado uma dívida absurda, e aquilo que o pedido foi o mesmo dos dois, os dois pediram. Aquele servo pediu para o rei: ter paciência comigo, eu vou te pagar. Ser paciente comigo, eu vou te pagar. O conservo fez o mesmo pedido para o servo: ser paciente comigo, eu vou te pagar. Só que a resposta foi diferente, porque o rei foi movido pela compaixão e o servo pela justiça. Me deve? Paga. Está me devendo? Paga. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes, olha que profundidade tem essa parábola, porque a graça que nós queremos receber do Senhor, a graça que nós queremos que Deus tenha com a gente, é a graça que nós rejeitamos liberar para aqueles que nos ofendem. O que nós vemos aqui é que o pecador perdoado, ele precisa agir sempre com base na misericórdia perdoadora. O mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre perdão e perdoe. E nós precisamos tomar cuidado quando nós lemos esse ponto, porque aqueles que receberam a graça do Senhor devem ser canais de misericórdia. Mas você não sabe o que você está falando, Ramon, você não conhece a minha história. Você não sabe o que o meu ex-sócio fez comigo, você não sabe o que o meu chefe fez comigo, você não sabe o que o meu marido fez comigo, você não sabe o que a minha esposa fez comigo, você não sabe o que o meu tio fez comigo. Deixa eu te falar uma coisa: nenhum pecado, nenhum erro que possam ter cometido contra você é maior do que os erros que você comete perante Deus. Você é muito mais errado perante Deus do que as pessoas com você. E aí nós queremos: Deus, estenda o seu perdão sobre mim. E nós vemos aqui no culto, nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós choramos, clamamos: Abba Pai, papai, cuida das minhas emoções. E aqueles que nos pediram perdão muitas vezes estão lá clamando: por favor me perdoa, eu sei que eu errei, eu não quero ser o mesmo, eu não quero agir dessa forma. E o que você olha e mostra para eles é olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Eu estou no meu direito de ficar ofendido, eu estou no meu direito de retrucar a hora que eu quiser, porque você me feriu. Quando nós agimos dessa forma,
nós não entendemos a graça do Senhor. A oração do Pai Nosso, que eu adoro, eu amo a oração do Pai Nosso, eu sempre encerro com a oração do Pai Nosso, mas nós oramos e paramos até o versículo 13, ela está lá no Mateus 6, de 9, começa no capítulo 6, versículo 9, ela vai, e a gente para no 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, é aí que a gente para, mas a oração não acaba aí, porque logo na sequência, existe a continuação que não é um convite, mas é uma ordenância, é algo imperativo que o Senhor coloca através das Escrituras para a nossa vida. Olha o que está escrito no versículo 14 e 15, continuação da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, você não tem opção. Eu tenho a opção de ficar ofendido. Não, você não tem. Desculpa falar isso para alguns, mas é a palavra de Deus. É lógico que nós vamos ficar tristes, cara, quando algo ruim acontece. Talvez você não vá mais conviver junto, talvez um ciclo, uma confiança foi quebrada. E meu pai sempre me ensinou que a confiança é muito difícil de se conquistar e muito fácil de se perder. Mas nós temos o dever de liberar essas pessoas para que elas vivam uma vida em paz, sem culpa, assim como nós vivemos uma vida sem culpa e paz diante do Senhor. Nós vemos Cristo, o Rei, nós, os servos, e aqueles que nos ofenderam, os conservos. Senhor Jesus, me perdoa, mas quando alguém me pedir perdão, paga o que você me deve. Não falou mal de mim? Sustenta o que você disse. Não me traiu? Arque com as consequências. A graça, ela precisa ser estendida, meu irmão. É algo que o Senhor deseja que nós façamos. Você percebe que o pecado perdoado foi infinitamente pior, o seu, do que aquele que você precisa perdoar. Nós iríamos para o inferno, família. Isso me pega, saber que eu iria para o inferno, porque a minha dívida era impagável, eu nunca ia conseguir pagar minha dívida, mas Jesus pagou a minha dívida. Jesus pagou a sua dívida. A gente ia ser churrasco lá no inferno, tudo junto, mas Jesus olhou e pagou a minha, a sua dívida. A dívida daqueles que nos machucaram não é impagável, e nem vão levar elas para o inferno, porque graças a Deus as pessoas não dependem de nós para ir para o céu, elas dependem de Jesus. Mas ainda assim, nós temos essas questões. Eu quero falar para você que tem dificuldade de perdoar. Quem não perdoa adoece. Adoece físico, emocional e espiritualmente. Não perdoar é você viver preso, é você sofrer com a culpa, é você se lembrar vez após vez daquilo que aquela pessoa fez, é você sofrer, é você se machucar, se prejudicar. Se você não perdoar, você não vai viver em paz. A Bíblia diz que quem não perdoa não pode nem orar, nem ofertar. Como você quer ter uma vida com Deus? Quem não perdoa não pode ser perdoado. E esse servo que não perdoou, vamos ver o que diz a palavra lá no versículo 31 a 34. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoarmos cada um ao seu irmão.
E aqui nós precisamos entender que o servo que se recusou a ter compaixão do seu conservo, como ele próprio foi alvo da misericórdia e da graça daquele rei, ele provocou não apenas a ira do seu senhor, mas também ele atraiu tormentos para a sua vida, para a sua própria vida. E quem entrega o servo sem compaixão aos verdugos, verdugos é o torturador, o carcereiro, o inquisitor. E se eu falar para você quem que é o torturador, quem que é o inquisitor, quem que é aquele que te condena, é Satanás, é o diabo. Quem entregou foi o próprio rei. E até quando esse servo impenitente será atormentado? Até que ele pague toda a dívida. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Meu irmão, sem o exercício do perdão, não existe recebimento do perdão. Isso precisa ficar claro para nós, porque quem nega perdão ao irmão, não recebe o perdão do Pai, é o que a palavra de Deus nos ensina. O perdão não pode ser apenas um discurso de palavras vazias, de palavras, jogadas ao vento. O perdão é mais uma expressão sincera, que emana do íntimo daquele que entendeu a graça que recebeu do Senhor. Só entra nos céus perdoados, só tem comunhão com Deus e com os irmãos os perdoadores. E nós depois vamos fazer um apelo para você que tem dificuldade de perdoar, para que a graça do Senhor se manifeste na sua vida a ponto de você não conseguir reter o perdão. Mas eu quero entrar no último ponto, no último aspecto da história, que é a graça derramada. Então nós falamos sobre a graça desejada, a graça não liberada e a graça derramada, porque eu acredito que muitos de nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é o que Paulo mostra, e soberanamente Deus resolveu agir de forma favorável para aqueles que mereciam castigo. O que Jesus fez por nós foi nos declarar inocentes, nós que merecíamos ser condenados. E o que aconteceu foi que o erro dessas pessoas, de todos nós, foi punido na pessoa de Jesus naquela cruz, foi colocado integralmente na conta de Jesus, mas também essa dívida foi quitada de forma integralmente por Ele. E nesse sentido, a obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça de Deus. Não existe graça maior do que essa. Sabe que na Bíblia, por vezes, nós vemos a Bíblia falando de salvação usando termos econômicos. Ou seja, a palavra fala que o crente foi redimido, e a remissão, aquele que foi redimido, foi alguém que foi comprado. Eu já expliquei o conceito de redimir. Redimir é como se você fosse a um mercado de escravos, comprasse um determinado escravo. Eu paguei para ter o Gui, eu paguei para libertar o Gui das mãos de um outro senhor, e quando ele vem trabalhar comigo porque eu paguei por ele, eu digo: não, você não precisa trabalhar para mim, você está livre. Eu sou aquele que redimiu, ele é aquele que estava escravo e foi liberto. Esse é o conceito de redimir. E foi isso que o Senhor fez com nós. Todos nós éramos escravos, e Jesus Cristo naquela cruz pagou a nossa dívida. Nós éramos escravos do pecado, era impossível com que nós pagássemos essa dívida. E aí quando Cristo veio, resgatou nós miseráveis, que merecíamos o inferno, e a palavra graça então assumiu o seu significado mais pleno, mais lindo. E dessa forma, a palavra nos ensina que a graça é um dom de Deus. Não é porque nós somos bons, porque se nós fôssemos bons, isso traria mérito algum a nós. A graça é 100% mérito dele, é 100% a bondade dele, é 100% o amor dele. A graça é justamente aquilo que nós não temos direito algum de receber. Existe um hino americano. Quem aqui é antigo de igreja aí? Quem é convertido há mais de 10 anos? Quem há menos de 10 anos? E o resto não é convertido.
É isso? Quem é convertido há mais de um ano, sei lá, velho. Eu perguntei quem é mais de 10, levantou. Quem é menos de 10? Quem é mais de 10? Ah, tá, melhorou. Mas existe um hino americano escrito por John Newton em 1779. Eu não vou ousar cantar aqui, porque senão você vai levantar do seu lugar e você vai embora. Mas ele diz assim, é um hino muito tradicional. Ele diz assim: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Quem sabe cantar do vocal aí? O Renan sabe? Sabe? Vem cá, Renan. Cadê o Léo? O Léo toca, o Renan vai, vem. Agora vocês vão ver que o negócio vai ficar bom, velho. Dizem que um bom líder é aquele que vê a qualidade nos irmãos, né? A qualidade que ele não tem. É você mesmo, Renan, vem. Esse é um hino que toda vez que eu ouço, eu me arrepio da cabeça aos pés. Porque demonstra a graça do Senhor. Você está lendo aí? Pode, não tem problema, lê. Porque as pessoas querem ouvir a sua voz. Vai lá. Tá bom? Você está pronto? Tá tremendo, cara. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo certo, vai. Tem meu microfone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Essa letra diz assim: maravilhosa graça. Vem cá, Serginho. O Serginho é o professor intérprete de inglês e ele vai traduzir essa música aqui de forma muito rápida. E aí eu quero te convidar a levantar do seu lugar para que nós possamos adorar o Senhor juntos essa música mais uma vez. Lembra dela? Maravilhosa graça. Que doce o som que salvou uma pessoa estragada como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu era cego, agora eu vejo. Glória a Deus. Eu queria cantar mais uma vez essa música. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Quero convidar você a ficar em pé. Nós já vamos encerrar. E eu quero terminar essa palavra lendo Efésios 2 com vocês. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queria pedir que você feche seus olhos. A graça, ela é um favor imerecido. E de acordo com esse conceito, o significado de graça se distingue radicalmente do significado de justiça. Porque a justiça é essencialmente algo merecido. A justiça fala de retribuição sob um padrão ou um mérito. Em outras palavras, a justiça é merecida, ou então ela é conquistada através de obras e condutas que foram observadas previamente por alguém. Mas não a graça. A graça é algo ofertado a alguém que não merece receber nada. Enquanto a justiça é devida, a graça simplesmente é dada de forma espontânea. Isso quer dizer que a graça não é uma retribuição justa por algo realizado. A graça, ela é um presente. A graça, ela é um presente. E a graça faz com que Jesus não lembre do seu passado, se você entregar o seu coração para Ele. A graça faz e vai fazer com que Jesus, no dia do juízo final, não compute os seus erros do passado, mas te garanta um acesso à eternidade juntamente com Cristo. A graça do Senhor está sendo derramada e manifestada nesse lugar, através de um chamado único para você que não entregou a sua vida para Jesus. O que Ele está te dizendo nessa noite é: vem, vem filho, vem como você está, porque foi por você que eu me entreguei naquela cruz. Você era o credor incompassivo, mas hoje o Rei entrou nesse lugar para pagar a sua dívida. Queria pedir e convidar você que deseja entregar o seu coração para Jesus, a levantar a mão no seu lugar. Se você entende que hoje é o dia onde você precisa de uma mudança radical na sua vida, onde você reconhece que você tem tentado e errado miseravelmente, e você nunca fez essa oração, e essa oração não é uma oração para te tornar um religioso, não é uma oração para fazer com que você a partir de agora se torne um membro da IA, mas a partir de hoje, através dessa oração, ela vai fazer com que você possa ter uma filiação, e um salvador, e um consolador, e um amigo, um ajudador, um advogado. É isso que Jesus é quando nós entregamos o nosso coração a Ele. A graça do Senhor está aqui para te resgatar nessa noite. E eu quero convidar você que nunca entregou o seu coração para Jesus, e você que deseja fazer, você que entendeu que Jesus está te chamando. Senhor, nós oramos, Deus, por esse lugar. Eu declaro, Senhor, que nenhuma amarra prevalecerá. Eu declaro, Senhor, que nenhuma amarra, Senhor, impedirá os teus filhos, Deus, aqueles que foram eleitos do Senhor, de entregar as suas vidas, Deus. Nós declaramos a liberdade do teu Espírito sobre este lugar, sobre as decisões que serão tomadas, Pai. Nós declaramos coragem, ousadia sobre aqueles que vão, Senhor, entregar os seus corações nessa noite. Se você deseja que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, se você deseja que os seus pecados sejam perdoados e que a partir de hoje Ele faça coisas novas na sua vida, eu quero te convidar a levantar a mão no seu lugar, onde você estiver, e nós vamos orar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver, e nós vamos orar. Existe alguém? Levante a sua mão o mais alto que você puder, para que eu possa te enxergar.
Meu irmão, não resista àquilo que o Espírito quer fazer. Glória a Deus. Tem alguém aí que eu não estou vendo, mas eu sei que tem, que o irmão está apontando ali. Glória a Deus pela sua vida. Eu te vejo aí, eu te vejo. Talvez Deus tenha feito o dia de hoje por você, para você. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, tenha um ato de coragem, saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar juntos. Não tenha vergonha. Se você está com alguém e não tem coragem de vir sozinho, peça para a pessoa que te trouxe caminhar com você até o altar aqui. Nós vamos fazer essa oração juntos. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, pode vir, você que deseja que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Hoje é um dia único que o Senhor fez. Você era esse credor incompassivo, a sua vida era impagável, a sua dívida era impagável, e o que o Senhor fez no dia de hoje foi escrever uma nova história a partir da decisão que você terá e fará nesse lugar. Pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. Existe mais alguém? Não resista àquilo que o Espírito quer fazer, meu irmão. Sabe, nós temos tido tantos testemunhos, e eu aqui não quero botar medo não, mas talvez só te colocar um senso de urgência aí. Muitas vezes a gente fica falando para o Senhor, não, depois eu tomo essa decisão. Eu não quero tomar agora porque eu não quero me expor na frente das pessoas. Quero te falar que Jesus Cristo se expôs por você naquela cruz, pagando uma dívida que não era dele. O mínimo que você pode fazer é ter um ato de coragem, uma atitude de coragem, e vir aqui nesse altar. Eu já fiz essa decisão, eu já tomei essa decisão. Todos aqueles que um dia confessaram ao Senhor como Senhor e Salvador, já tomaram essa decisão. Mas o que as pessoas muitas vezes têm dito é, não, eu deixo mais para frente, eu tomo essa decisão. E no último mês, pelo menos 3 relatos nós recebemos de pessoas que tinham uma vida conturbada. Um testemunho que nós recebemos de uma pessoa que era cartomante, espírita, mexia com um monte de coisa, e veio aqui, e nesse altar ela entregou a sua vida para o Senhor. E a sobrinha veio me contar, e ela falou, quando ela saiu daquela sala de oração, o rosto dela brilhava diferente, algo tinha mudado, e não foi um dia normal na vida dela. E eu falei, nossa, eu quero muito conhecer essa pessoa, eu quero conhecer a história. Ela falou, ela morreu semana passada, poucos dias depois de entregar sua vida para Jesus. Eu não estou falando aqui que se você não entregar sua vida você vai morrer, não é isso. Mas para que você entenda o senso de urgência, porque talvez algo esteja te incomodando aí. Algo está falando, vai lá, entrega a sua vida. Mas você não quer, você está dizendo, não, eu tomo essa decisão outro dia. Deixa eu te falar, é hoje. O Senhor deseja começar uma nova história hoje na sua vida. Ele deseja apagar o seu passado hoje. Por isso, mais uma vez eu te convido, se você deseja verdadeiramente entregar o seu coração para o Senhor, esse é o seu último chamado no dia de hoje, eu não vou mais chamar. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu declaro a coragem do Espírito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você está nesse lugar, simplesmente saia e venha aqui, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Eu não gosto de... Eu sei que tem mais gente. Eu queria pedir que a igreja feche os olhos, e que você comece aí no seu lugar, levantar sua voz e clamar ao Senhor para que toda a guerra espiritual seja vencida pelo sangue do Cordeiro nessa noite. Levante a sua voz, igreja. Levante a sua voz, nós estamos em guerra. Existe uma batalha onde Satanás não quer que as pessoas experimentem o quão bom é andar com o Senhor. Levante a sua voz agora, em nome de Jesus, e comece a orar para que toda tentativa de Satanás de
reter aquilo que o Senhor tem para essa noite, seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos agora em nome de Jesus a liberdade do Teu Espírito sobre este lugar. Aqueles, Deus, que estão sendo impelidos agora, Senhor, de entregar sua vida, que nada os impeça, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam tomar uma atitude de coragem, sair do seu lugar agora, entregar o seu coração para Jesus. Deus, a sua palavra diz que nós precisamos aceitar com o nosso coração e confessar com as nossas bocas, Deus. Por isso eu peço, dê coragem aos teus filhos. Aqueles que não têm coragem, Senhor, derrame a coragem necessária para que essa decisão seja tomada, porque nós sabemos, Deus, que uma vez tomada a história muda radicalmente para sempre, Senhor. Em nome de Jesus eu quero pedir que você continue orando, continue com seus olhos fechados orando, e se o Senhor te tocar aí no seu lugar, meu irmão, não retenha, simplesmente saia do seu lugar e venha. Simplesmente saia do seu lugar, ninguém está olhando, ninguém está te observando, simplesmente venha. Glória a Deus pela sua vida. Eu sei que tem mais pessoas, Deus está nesse lugar, Deus está movendo. Continue orando, igreja. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar se você deseja entregar o seu coração hoje para o Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Deus, liberdade, Deus. Passeie o Teu Espírito sobre este lugar. Sai do seu lugar, meu irmão. Não resista àquilo que o Espírito quer fazer. Existe uma nova história, existe um novo tempo, existe um tempo de perdão para a sua vida, existe um tempo de novas perspectivas, de novos sonhos, de novos projetos, de uma nova história que o Senhor quer escrever na sua vida. A palavra do Senhor diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que Ele te pede hoje é o seu coração, é só o seu coração que Ele quer. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei o direito de assentar à direita do meu Pai. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui, eu sei que existe mais pessoas aqui. Se você sentir que você tem que entregar o seu coração, se é o dia que o Senhor escolheu, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, pode deixar aqui. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você não tem coragem, peça para alguém te trazer, mas não deixe de tomar essa decisão. É hoje o dia que o Senhor escolheu. É hoje o dia que o Senhor escolheu. Enquanto nós estivermos adorando, a igreja adorando ao Senhor com os olhos fechados, com as mãos levantadas, nós vamos clamar para que Deus faça a obra dele em nome de Jesus. Se existe mais alguém, enquanto eu estiver fazendo essa oração, pode vir. Mas eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração e a repetir comigo essa oração. E diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu confesso, Senhor, o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço, Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, Deus, clamando, Deus, para que a partir de hoje seja um novo tempo na vida deles. Um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de paz, um tempo de novos planos e uma nova revelação de quem o Senhor é, Deus. Peço que o Senhor os abençoe, Senhor, nessa noite, e que a partir de hoje coisas extraordinárias possam ser, Senhor, estendidas na vida dele, produzidas pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no Senhor nós temos a nossa dívida paga, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria pedir que vocês seguissem o pessoal da consolidação. Tudo bem? Como você chama? Lavínia. Cadê seus pais? A sua mãe? Tá aqui? A tia? A tia pode acompanhar ela lá, tia? Deus abençoe, viu? Lavínia, princesinha. Eu queria pedir que vocês seguissem o pessoal da consolidação. E nós vamos... Eles só vão orar por vocês de forma rápida, ninguém vai pedir nada. Simplesmente pegar o nome e saber como a gente pode ajudá-los como igreja, amém? Pessoal ali, só seguir eles ali. E eu quero orar rapidamente pela igreja, a gente já passou um pouquinho do tempo. Mas eu quero chamar você que talvez esteja com o coração ofendido. Esteja com o coração ofendido, não sabe como perdoar, não sabe como liberar o perdão, não sabe como fazer. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E juntos nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor faça a vontade dEle prevalecer na sua vida. Para que você tenha coragem e Ele te mostre como liberar o perdão para aquela pessoa que te machucou. Como liberar o perdão para aquela pessoa que te feriu. Como liberar o perdão para aquela pessoa que abusou de você. Deus não tem uma vida de culpa, meu irmão. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Fica parado no corredor não, só chega aqui. Deus não tem uma vida de culpa, Deus não tem uma vida de peso. Deus quer que você tenha uma vida leve na presença dEle. E nós vamos orar juntos. Simplesmente saia do seu lugar. E eu sei que muitas vezes dói. É pesado demais. São coisas que fazem com que você, sabe, fique presa no seu passado, preso no seu passado. Mas o Senhor tem novos planos e novos sonhos e novas direções. E nós não seremos mais os servos incompassíveis, mas nós agiremos segundo a palavra do Senhor, com amor, graça e misericórdia. Eu não sei se tem pastores aqui. Eu queria pedir que os pastores viessem aqui à frente e que a gente pudesse orar pela vida deles. Eu queria pedir para o meu time também que caminha comigo, Guia, Laís e mais outras pessoas que estiverem aí. Pastora Marlena, por favor. Pastora Tayla está lá no fundo também, vem cá, pastora. Para que vocês recebam um abraço e que esse abraço simbolize o abraço do Senhor sobre a sua vida. E talvez o que o Senhor queira te dizer hoje é: vai ficar tudo bem, eu vou te ajudar. Você não vai mais estar sozinha, eu estou com você, eu vou te ajudar. Então enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, que você seja ministrado por um dos nossos líderes. Se sinta cuidado, abraçado e amparado pelo Espírito, amém? Senhor, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por esse mover. Por esse mover que só o Senhor é capaz de fazer. Nós te agradecemos pela doce presença do Teu Espírito nesse lugar, Deus. Pai, nos faça entender, Deus, o quão pecadores nós somos. Mas acima disso, além disso, a despeito disso, nos faça enxergar a Sua graça sendo manifesta todos os dias nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor fez nessa noite. Pelas vidas que foram restauradas, pelas vidas que foram salvas, pelas histórias que começaram a ser escritas, pelos perdões, Senhor, que foram liberados, Deus, sabe? Derrame paz sobre cada coração neste lugar. E eu peço que o Senhor leve cada um dos teus filhos em segurança para suas casas. Que a semana seja uma semana alegre, Deus, cheia da Sua presença. Que nós possamos nos lembrar o quão bom é o Deus que nós servimos. Nós te amamos, Jesus, e ao Senhor damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E encerramos esse culto orando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.